Perfeito, presidente. Todos os fatos têm como ser olhados, né, com o copo meio cheio e o copo meio vazio. Na minha missão aqui também é trazer um pouquinho do lado do copo vazio. O PL tinha colocado a meta de fazer 1.000 prefeituras em determinado momento. E no segundo turno, os candidatos apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro tiveram um desempenho também que em alguns lugares ficaram aquém do esperado. Conseguiu fazer apenas 2 prefeituras no segundo turno. Onde a estratégia poderia ter sido melhor no PL? Não, veja bem, o Bolsonaro, só insistimos para ele ir no lugar que nós estávamos com dificuldade para ganhar. E ele foi nesses lugares que nós temos mais dificuldade. Nós tivemos problema nesses lugares, é normal. Por quê? Porque ele já foi lá por causa disso. Palmas, nós estávamos na frente, depois começaram a chegar perto de nós, o Eduardo. A Janade estava na frente o tempo inteiro ganhando no primeiro turno. Quando chega no final, o Eduardo chega na gente, encosta, Bolsonaro, você precisa ir para lá. Aí ela não ganhou, porque o difícil é o seguinte, quando você vem crescendo, vou te dar um exemplo de Fortaleza. Quando eu vi sábado, 43-43, o nosso candidato, o André Fernandes, estava nos 43 e o PT chegou nos 43. Quem estava crescendo era o PT. Então, eu já sabia que nós íamos perder a eleição. Por quê? Porque quando você vem crescendo, você não para. E aí eles ganharam a eleição. E aconteceu isso nos outros lugares. O Eduardo, lá em Palmas, vinha crescendo. O nosso senador, que é o nosso presidente lá, Eduardo Gomes, fez de tudo. Pediu para o Eduardo, para a Michele ir para lá, e nós não conseguimos ultrapassar essa barreira. E perdemos a eleição lá na casca. E aconteceu isso em Goiânia, aconteceu isso em outros lugares, que nós éramos para chegar lá. Então, quando chegou no dia da eleição, nós estávamos em 9 segundo turnos. Isso não vai ser bom para nós, porque nós não vamos fazer 5. Eu não podia falar para ninguém, eu falava que eleger todo mundo. Mas, porque eu não posso desmerecer uma pessoa nossa. Claro. Mas eu sabia que nós, para fazermos 4, ia ser um inferno. Então, o pessoal de Guarulhos, que nós íamos estourar em Guarulhos, Guarulhos tem 1 milhão de eleitores, é a maior cidade de São Paulo hoje, depois da capital, já passou Campinas. Nós queremos que você venha ver a apuração aqui. Eu falei, não vou, só vou depois da apuração, aí eu vou ir com vocês. Por quê? Porque eu vou estar aborrecido na apuração. Isso já era domingo. Por quê? Porque nós vamos ter problema nas capitais. Mas por quê, presidente? Porque nós fizemos 9 capitais e nós sabíamos que nós tínhamos dificuldade para ganhar em 5 capitais. 5. Se nós tivéssemos muita... Então eu falava para todo mundo no domingo, se fizermos 3 capitais, eu estou no céu. Se fizermos 4, então eu nem digo para vocês onde que eu estou. Agora, aí nós fizemos 2 e perdemos uma. O André Fernandes perdeu por 10 mil votos lá em Fortaleza. Também eles fizeram em Fortaleza o seguinte, o PT, porque lá eles têm prefeito, trouxeram a prefeitada do interior com ônibus, fizeram o diabo para ganhar a eleição e ganharam. Nós não tínhamos essa estrutura, porque nós não temos nada no estado do Ceará. Nós somos fracos lá. Apesar que fizemos o deputado mais votado, que é o André Fernandes, para federal, mas nós temos dificuldade lá. E aí eles trouxeram a máquina inteira e tiraram essa diferença no dia, mínima.